Já é 9h09, é. Então vamos iniciar a nossa escola dominical, nossa aula de catecúmenos. Bom dia aos irmãos, bom dia do Senhor. Deus abençoe cada um de nós. Vamos orar? Eu vou estar orando e assim a gente inicia a nossa aula. Ok, crianças? Então vamos orar. Senhor, nós estamos diante de Ti mais uma vez, Pai. Nesse dia no qual nós separamos por ordenança do Senhor e por prazer e alegria nosso para o culto público do Senhor, o culto em comunidade, expressando aquilo que o Senhor planejou e nos revelou através da sua aliança, tempo após tempo, patriarca até após patriarca, que o Senhor deseja ter uma família unida, que presta louvor a Ti, te ama, e a qual é abençoada pelo Senhor e recebe bênçãos espirituais, muitas delas até incompreensíveis por nós, mas todas elas estão presentes nos cristãos, na comunidade e na igreja. Então, Pai, como igreja, estamos reunidos aqui e desejamos, Senhor, nesse momento primeiro, estudar a Tua palavra, com o compromisso de entender e compreender o Senhor. Ó Pai, como o Senhor é o Deus que amamos, que desejamos, é o Deus o Deus real que existe, que se revelou a nós, nós queremos conhecer o Senhor, que é um Deus real. E então, ao conhecer o Senhor, corresponder daquilo que conhecemos sobre Ti, a maneira com que nós nos relacionamos com o Senhor. E então prestar um culto logo após essa aula, prestar um culto verdadeiro a Ti, de coração. Então abençoe, Senhor, essa aula, abençoe, Senhor, o ensino que será dado nessa aula a nós. E, Senhor, corresponde em nós, através do Seu Santo Espírito, a vida necessária para obedecer e cumprir aquilo que aprendemos. Que nós possamos ter um viver digno daquilo que temos aprendido sobre o Senhor. Um viver digno com o Deus que cremos. Isso oro em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Então nós estamos estudando o discipulado e estamos agora na teologia própria. Teologia particular. Teologia particular e própria de quem? De Deus. Ou seja, nós estamos agora aprendendo sobre o Deus pessoal que servimos, o Deus real, a pessoa dele, seus atributos, a sua essência, né? Nós estamos aprendendo sobre isso, sua substância. Então, estamos aprendendo sobre Deus. E nós passamos por um estudo de Deus através dos seus nomes. Então, nós tivemos uma concepção. Primeiro tivemos uma concepção geral de quem Deus é e aprendemos ele a respeito de sua substância. Ele não é um ser material, né? Ele é um espírito imaterial, uma pessoa real e dotada de autoconsciência, vontade e sentimentos. Só nessa leitura inicial, só nesse resumo, apesar de nós termos falado muito a respeito de Deus com alguns textos, você sabe que Deus, ele é totalmente, esse Deus que nós estudamos, ele é totalmente diferente de muitos deuses que estão sendo cultuados e que serão cultuados hoje, que são deuses, na verdade, puramente material, né? Esses deuses, eles são revelados através de material, seja material dinheiro, seja material saúde, seja material coisas que você pode obter através de cultuar esse Deus. Então, as pessoas nas igrejas hoje vão cultuar a um Deus puramente material, que oferece daquilo que a sua essência é, né, material. E eles vão adorar a um Deus que não é pessoal. Na verdade, em um aspecto um pouco mais... em um aspecto um pouco mais aberto, assim, ele é um Deus impessoal.
Ele é um Deus distante, né? Em outras palavras, ele é um Deus que você não tem um relacionamento com ele. Você nem ao menos entende, compreende muito bem quem ele é, ou o papel significativo dele na sua vida, né? Não há uma construção de um relacionamento de empatia com ele. Ele te oferece puramente, como eu disse, pela definição da maioria das igrejas, ser um Deus material, que te oferece alguma coisa material. Então esse Deus, ele tende a não ter um relacionamento tão restrito com você, né? Ou com quem adora esse tipo de Deus, né? E por ele não ser um ser real, ele não possui autoconsciência, vontade nem sentimentos. Na verdade, ele não pode possuir autoconsciência. Na maioria das igrejas, nós vamos ver deuses que não podem possuir autoconsciência. Porque se esse Deus começar a pensar assim, eu escolhi Jacó e aborreci de Esaú, isso é autoconsciência. E essa autoconsciência está dizendo que ele pensou assim, que ele decidiu assim. Ou seja, a autoconsciência, ele tem vontade e sentimentos. Ele quis Jacó, e a Bíblia diz que ele amou Jacó. Ele rejeitou Esaú, mas a Bíblia diz que ele, o que ele sentiu por Esaú? Alguém aqui pode responder? Ódio. Então, ou seja, vontade e sentimentos estão totalmente correlacionados com autoconsciência. Agora, conceber um Deus que odeia outro ser, um ser humano, né, no caso, é complicado. A pessoa vai dizer assim, e o nosso livre-arbítrio? E a nossa capacidade de tomar decisões? Deus está me ofendendo quando ele não me escolhe, quando ele me rejeita, se houver a possibilidade dele me odiar. Entendeu? Então essa autoconsciência de Deus, ela aflige completamente essas igrejas. As igrejas não pregam sobre a autoconsciência de Deus, que envolve sua vontade e seus sentimentos. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos esse estudo abrangente sobre Deus, e no qual nós percebemos que ele é puramente imaterial, pessoa real. Tem a Bíblia, em vários textos, demonstra que ela tem essa autoconsciência, e a autoconsciência de Deus revela a sua vontade e seus sentimentos. Então, qual que é a nossa... E muitas dessas vontades, sentimentos e características divinas estão presentes nessa segunda coisa que nós estudamos sobre Deus, que é os nomes dele. Deus tem vários nomes revelados na Escritura. Essa semana eu estava vendo um vídeo no Instagram e, assim, é uma paródia de um evento bíblico que mostra aquele momento em que Elias está lá diante dos profetas de Baal, né? E Deus, e ele quer, né, adorar a Deus e mostrar que Deus é o Deus verdadeiro. Então ele faz aquela disputa, né? Então se promove aquela disputa no qual eles pegam 2 sacrifícios, colocam o primeiro sacrifício dos adoradores de Baal sobre o altar, para que eles invocassem o Baal sobre aquele altar, para que aquele sacrifício fosse queimado. E aí, como vocês sabem, eles ficaram lá, mas não aconteceu nada. Então Elias vai lá e coloca o seu sacrifício sobre o altar e invoca o Deus verdadeiro e desce fogo do céu, né? E o que eu achei mais interessante no vídeo, no desenho lá, é que a forma com que eles retratam Elias falando sobre Deus. Então, os profetas de Baal, eles meio que deram uma atualizada, né? Colocaram uma coisa como se fosse as palavras, como se fossem aquelas palavras que a gente está acostumado a ouvir. Então, eles pegaram o bezerro lá, o Deus de Baal, e falaram assim: nós podemos adorar, nesse mundo que nós vivemos, há espaço para
dentro da igreja, né, que é isso que é óbvio, né, dentro da igreja é espaço para colocar essas ideias desses novos deuses também em discussão, anexar isso. Nós vivemos uma cultura livre, uma cultura evoluída. E aí, no desenho lá, Elias fala assim: você ousa afrontar o Adonai? Adonai, ele usa esse nome, né? Por quê? Porque Adonai é o nome que nós estudamos no último domingo, né? Que fala a respeito do senhorio divino, o senhorio poderoso de Deus sobre todas as coisas. Não sobre a igreja só. Tá? Então, quando a gente reúne aqui como igreja, nós estamos dizendo que esse lugar aqui, onde nós estamos reunidos, as crianças, a senhora, o Wesley e o William, somos igreja do Senhor. Estamos reunidos como igreja, e como igreja nós viemos aqui adorar, e esse local é o local de adorar a Deus. Então, se parece que aqui é o local de se adorar a Deus, é onde Deus está, é onde Deus manda, é onde Deus governa, a igreja. Mas Adonai é um nome muito afrontoso, porque Adonai diz assim, não, Deus governa o universo. Deus é dono de todo mundo e do mundo inteiro. Deus é dono de tudo. Tudo é dele. Então, ou seja, a igreja aqui é a igreja do Adonai. Ele é dono da igreja. Nosso dono. Nós pertencemos a ele. Nós somos propriedade de Deus. Essa igreja, a comunidade reunida, é propriedade de Deus. Né? Então, eu como professor e também como pregador, eu tenho o objetivo de levar vocês a entenderem que vocês são propriedade de Deus. Certo? Então, eu como professor, mas também, quando nós falamos sobre Adonai, nós temos que levar as pessoas fora da igreja a compreender que elas também são propriedade do Adonai. De tal forma que ele faz o que ele quer com elas. Se Deus quiser salvá-las, ele é o Adonai e elas são propriedade dele, ele pode salvar. Ele pode não, ele salvará. Se ele não quiser salvar, Adonai indica que elas são propriedade dele. E ele fará com elas aquilo que um Adonai, ou Deus Adonai, faz. Então, Adonai é esse nome particular de Deus que expressa uma particularidade de Deus. Agora, eu tenho uma pergunta aqui. Engloba todas as particularidades de Deus? Óbvio que não, né? Adonai engloba uma grande parcela, mas está falando a respeito de propriedade legal de Deus sobre todas as coisas. Mas há outros nomes, por exemplo. El Shaddai se refere não à propriedade particular de Deus, mas sobre o poder de Deus que é sobre todas as coisas. Ou como Deus atua com poder sobre todas as coisas. Seu poder autossuficiente e ilimitado. Tá? Então nós estamos nessa jornada na qual nós estamos conhecendo esse Deus. Um ser imaterial, autossuficiente, pessoal, autoconsciente. Isso significa que ele tem vontades, sentimentos, ele pode ser entristecido. Nós podemos agradar a Deus, podemos deixar ele alegre, alegrá-lo, né? Nós podemos entristecê-lo com as nossas atitudes. Ou seja, todas as coisas que nós nos preocupamos quando nos relacionamos com outras pessoas. Quando nós nos relacionamos, quando eu me relaciono com os meus filhos, eu tenho uma preocupação enorme em deixá-los felizes, né? Deixá-los alegres e contentes. Minha presença, eu quero que seja uma presença feliz, uma presença alegre, uma presença contente, que eles percebam que eu estou satisfeito quando eles praticam o bem, que eu fico insatisfeito quando eles não se comportam bem. Então, ou seja, é assim que flui o relacionamento com eles.
Então eu conheço eles, eu não ofereço a eles coisas que eles não gostam, entendeu? Então todas essas coisas fazem parte do relacionamento que nós temos, sabe? Uns com os outros. Então quando nós chegamos a falar a respeito de relacionamento com Deus, conhecer Deus, estudar Deus, é estudar Deus como um ser que existe, que é real, que deseja, gosta de coisas, detesta outras coisas. E nós queremos nos relacionar com esse Deus. Nós queremos particularmente agir de acordo com aquilo que conhecemos sobre esse Deus. Então a última coisa que estudamos foi sobre a Trindade. É um assunto um pouco mais difícil e complexo, e eu não infiltrei nele de uma maneira mais profunda do que eu gostaria, mas nós podemos dizer o quê? Que, na verdade, dependendo do que falarmos a respeito de Trindade, nós podemos estar até errando, né? Então, o que é a Trindade? A definição de Trindade é que Deus é uma substância, ele é um único Deus verdadeiro, né? E ele subsiste em três pessoas distintas, coeternas, iguais em poder, substância, glória e poder, e eu falo até em governo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tá? Então esse Deus é um. E nós vemos que Deus é um, mas ele se divide, ele existe em três pessoas distintas. Três pessoas distintas. O Pai não é o Filho não é o Pai, o Espírito não é nem o Pai nem o Filho, mas é um só Deus. E aí você me pergunta, e como explicar isso? Não dá para explicar. É uma coisa que é onde nós não conseguimos explicar. E aí entra outra pergunta. Então, se nós não podemos explicar, pode ser que não seja verdade, né? Não, só que a verdade é que nós não conseguimos explicar. A nossa mente chegou em um estágio diante de Deus que o ser humano não consegue explicar. Isso significa que Deus é tão grande, tão poderoso, tão inimaginável, que ele não pode ser criado pela mente humana. A mente humana não pode criar Deus. Ela não pode definir Deus nesses termos, né? Então a nossa mente que está falhando, e isso mostra como que Deus é muito mais poderoso. E agora nós vamos entrar nos atributos de Deus. Vamos abrir a palavra de Deus lá em João capítulo 5, versículo 26. João capítulo 5, versículo 26. Fiquem com esse texto aberto, nós já vamos ler. Os atributos incomunicáveis e comunicáveis de Deus. O que são isso? São características de Deus que elas podem ser comunicadas a nós ou ser exclusivas de Deus. Ou seja, são atributos que nós podemos ter juntamente com Deus e atributos que não podemos ter. Nós vamos estudar, a primeira coisa que nós vamos estudar é os atributos incomunicáveis. Atributos comunicáveis e incomunicáveis, certo? Nós vamos estudar os primeiros, são os atributos incomunicáveis, que significam que são atributos que são exclusivos de Deus, tá? Só Deus possui esses atributos. Só Ele, com a sua essência, pode produzir. São propriedades da essência divina que não se encontram e não se correspondem em qualquer criatura que existe. Tá? E elas são características que demonstram a transcendência de Deus em relação à criação.
A primeira dela, que nós vamos falar, é a respeito da sua aceidade, que é melhor definido como sua autoexistência. Tá? Deus, ele não foi criado. Não depende de nada externo para existir e possui vida em si mesmo. Quer dizer, Deus, ele não foi criado, não depende de nada externo a ele, como comida, bebida, ar, oxigênio, gravidade, pressão, essas coisas que nós precisamos para poder sobreviver, né? Temperatura. Então Deus não precisa de nada dessas coisas para sobreviver, tá? Porque ele possui a vida em si mesmo, ele não depende de nada externo. E ele nunca foi criado. E aí nós vamos entrar numa teoria muito interessante. Então, primeiro, vamos lá, João 5:26. Você pode ler para nós, Lohane, por favor? 5:26. Assim como o Pai tem a vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Vida em si mesmo é o atributo no qual ele possui a vida em si mesmo. Ele não depende de nada externo para viver. Ou seja, a essência do Filho, em sua essência, que é a mesma essência do Pai, não há uma necessidade do Filho de nada externo a ele para que ele viva, para que ele exista. Então ele é autoexistente. Agora nós vamos abrir a Bíblia lá em Atos 17, 24 e 25. Para nós conferirmos mais esse texto. Atos 17, 24 e 25 diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Ou seja, não é servido por mãos humanas como se necessitasse de alguma coisa que o ser humano pudesse oferecer a ele, né? Pois, na verdade, ele mesmo é quem dá a todos vida, a respiração e todas as coisas necessárias para a sobrevivência. E aí nós entramos numa grande questão, que é uma questão a ser considerada, né? Todos os seres que necessitam de alguma coisa para sobreviver. Todos precisam de oxigênio, água, comida, proteína, alimentação, né? E todas as coisas que é necessária para a vida, para a manutenção da vida. Todos os seres criados que possuem vida, né? Que a Bíblia diz que possuem fôlego divino. Só que Deus não possui. Na verdade, ele criou todas essas coisas e ele é quem dá vida às outras coisas. Outro texto interessante é quando Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Isso. Por quê? Porque Jesus está dizendo, olha, vive quem Deus diz que vive. E não vive quem Deus diz que não vive. Pão é secundário em relação a isso. Se uma pessoa tiver muito pão, ou melhor, muito alimento, oxigênio e tudo mais necessário para a vida, mas Deus disser não viverá, essa pessoa não viverá. Porque o ser humano viverá a partir da palavra de Deus. Então Deus é o único que tem vida em si mesmo. É o único que sustenta a sua própria vida, que tem sua autoexistência em si mesmo e não necessita de nada. Agora, todos os outros seres necessitam de coisas externas e, em última análise, como nós dissemos, Deus para a sua vida. Sem Deus, quer ele possua coisas necessárias para a vida ou não, ele não sobreviverá. Ou com Deus, quer ele possua coisas necessárias para a vida ou não, ele viverá. Então, essa é a definição final. A definição final é que quem dá a vida é Deus. E ele possui a vida em si mesmo.
E então entra uma teoria muito simples, que é a teoria dos motores. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos, que é bem simples. Uma coisa, se eu pegar essa aliança minha aqui e deixar ela aqui, sobre esse altar aqui, né? Esse altar não, esse púlpito, perdão. Coloca ela aqui e deixa ela aqui nesse púlpito aqui, quietinha. Se nós passarmos 10 anos, tudo fechado, não tem vento, não tem animal entrando, tudo fechado. Daqui a 10 anos, quando nós voltarmos, essa aliança vai estar onde? Aqui. Pode deteriorar a madeira, pode deteriorá-la, mas se ela estiver aqui, se todas as condições necessárias para ela estiver aqui, ela estará aqui. Agora, se essa aliança estiver no chão, e nós soubermos que colocamos ela aqui em cima, quando chegarmos, haverá uma grande pergunta que é: o que derrubou a aliança? Ninguém vai perguntar assim, por que a aliança andou e caiu? A aliança não anda, nós sabemos que não anda. Por quê? Porque sabemos que, pela lei física, é necessário que um agente externo mova a aliança, uma energia externa. Qualquer tipo de energia que tenha capacidade para mover essa aliança daqui. E por que eu estou dizendo isso? Porque isso acontece com todas as coisas. Por exemplo, por que estamos aqui de pé hoje? Porque nós tivemos agentes externos, motores externos, que nos movimentaram até aqui. Por exemplo, mesmo que um mais simples, né, é o carro. Externamente precisamos do carro. Sem o carro, se não tivéssemos entrado no carro dirigido até aqui, não estaremos aqui. Esse agente nos trouxe. E podemos dizer também que houve meio que uma simbiose, né, porque trouxemos o carro, né, ao dirigi-lo. Então houve um agente externo que movimentou o veículo e o veículo movimentou até aqui. Mas há um agente movimentando também as partes do veículo, que é o combustível, certo? Sem combustível, o veículo não anda. E o ser humano, se ele tivesse vindo a pé, sem alimento, o ser humano também não possui energia para estar aqui. Ou seja, tudo necessita de um agente externo, um motor, que nós podemos chamar assim, nós vamos chamar isso de motor, que fará essa coisa se movimentar, essa coisa agir, se movimentar. Então, esses motores externos sempre estão movimentando uns aos outros. E quando nós vamos analisar, nós vamos ver que se um objeto está parado no espaço, só se alguma coisa o empurrar, ele vai movimentar. Então, nós sabemos que é necessário que algo empurre. E quando nós vamos trabalhando isso, voltando nas eras da criação, e analisando as teorias vão dizer que, no início, até, por exemplo, a teoria mais famosa, mais aceita academicamente falando, né, que é a teoria do Big Bang, ou melhor, a teoria da evolução, que está correlacionada. Ela vai dizer que houve uma grande explosão por causa da pressão das matérias que existiam, houve uma grande explosão, e essa explosão causou, né, esse evento, né, causou a criação do mundo, do universo, tudo que existe. Mas, enfim, todas essas coisas, elas são necessárias, e quando você vai perguntar, você sabe que é necessário que haja matéria para explodir. Se não houvesse matéria, essa matéria não explodiria, né? E é necessário que haja uma condição necessária para que essa matéria exploda, né? Descompacte ali, né? Nesse evento inicial da criação. E aí, no final das contas, você tem que sempre ter a matéria. Aí, se você me perguntando assim, e a matéria que explodiu? De onde ela veio? De onde veio o mundo? Ah, o mundo veio do Big Bang. De onde veio o Big Bang? De onde veio aquela matéria? Aquela matéria veio de onde? Ela foi produzida onde? Qual que é o seu estado inicial? Da onde ela veio? Por quê? Porque sabemos que todas as coisas têm que ter origem. Todas as coisas precisam ter uma origem. Aquela matéria está lá. E esse é o elefante na sala do Big Bang, é que aquela matéria está lá. Ela está lá. Ela é autoexistente? Se ela é autoexistente, ela é necessariamente divina. E por que não podemos correlacionar, então, o Big Bang ou qualquer teoria evolucionista com a teologia bíblica para a criação? É por causa disso, porque
Nos atributos divinos, a autoexistência é uma característica unicamente de Deus. E a Bíblia trata como uma característica unicamente de Deus, conforme nós vimos nesses 2 versículos. Só Deus tem vida em si mesmo. Ou só Deus tem existência em si mesmo. Existe até uma outra teoria de que a água é uma coisa que existe sozinha, autoexistente. Ela é chamada de águas primordiais. Águas primordiais. Por que essa teoria é tão aceita, tão difundida hoje, até nas igrejas? Porque na Bíblia diz, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Aí ele fala, não há indícios de que Deus criou a água. Quer dizer, na teoria deles. Mas não pode, porque senão a água seria autoexistente. E a autoexistência é uma característica unicamente de Deus. Só Deus é autoexistente. Então, quando nós chegamos na teoria do Big Bang e vamos voltando, vamos descobrindo que para a Larissa existir, precisava do pai e da mãe dela, né, Larissa? Para o pai e a mãe da Larissa existir, precisava dos avós, dos bisavós, dos tataravós, e até chegar no ser humano inicial, Adão e Eva. Se você for regredindo isso, falar assim, não, mas eu acredito no Big Bang, então não acredito em Adão e Eva. Para existir o primeiro ser humano, precisava de um outro animalzinho que evoluiu e outro, até chegar naquela primeira ameba, naquela primeira célula. Então, para que aquela célula é formada de quê? Proteínas, aminoácidos, enfim. Para que aquela célula existisse, é necessário que todas aquelas coisas que compõem aquela célula existissem. Os aminoácidos, as proteínas. E as proteínas são formadas de quê? Em última análise, tudo é formado de átomo. Para que os átomos existam, eles precisam de alguém que os crie. E a teoria é o único que pode criar é Deus. Por quê? Porque ele é o único autoexistente. Tá? Então essa é uma característica de Deus que ela é incomunicável, ela é exclusiva de Deus, a autoexistência. Então qualquer pessoa que diga que algo existe sem que houvesse um Criador, ela está chamando essa coisa de divindade, de Deus, ela é um Deus. Seja ela água, átomo, Big Bang, essas coisas existem por causa do motor que as move. Outra característica de Deus, alguém quer tentar falar alguma característica de Deus incomunicável, que vocês lembram? Qual que é uma das características de Deus que só Deus tem? Nós falamos aqui autoexistência, só ele é autoexistente. Tem outras características que só Deus tem. Quer? Não? Pode falar. Eu tenho que ouvir. Onisciência. Onisciência. Só Deus é onisciente. O que é onisciência? Você sabe? Onisciência é a capacidade de ver e conhecer todas as coisas. Todas as coisas. Outra característica que é parceira da onisciência, onipotência também. Onipotência. Só Deus é onipotente, ou seja, só Ele possui todo o poder. Poder infinito. Onipresença. Só Deus possui onipresença. Todas as características são de Deus. Onisciência, onipresença e onipotência são as características trigêmeas. Só Deus possui todas essas características, só Ele possui. Nenhum ser humano é onipresente. Nenhum outro ser humano é onipotente, nenhum outro ser humano é onisciente. Não só ser humano, mas nenhum outro animal,
Nenhuma outra criatura, anjo, demônio, é onisciente, onipresente e onipotente. Só Deus é. Só Deus o é. Outra característica importante de Deus é a sua eternidade. Ou seja, Deus está fora da limitação do tempo e do espaço. Ele não tem princípio, fim ou sucessão de momentos. Crescimento, envelhecimento, matéria de aprendizagem. Outra característica que Deus possui é que Deus não possui ele não possui potencial. Deus não tem potencial. A gente fala sobre potencial, a gente às vezes tem a ideia errada do que é potencial. Potencial é capacidade de evolução. Por exemplo, o Miguel tem uma altura, né? Miguel tem uma altura, colocar aí que ele tem 1,60 m, né? Por aí. A Larissa tem 1,60 m, o Miguel deve ter 1,50 m. Mas a Larissa tem o potencial de crescer mais. E o Miguel também tem o potencial de ficar mais alto. É potencial. Ele tem esse potencial. Agora, Deus não tem potencial. Deus não pode ficar maior do que ele já é, mais forte do que ele já é, mais inteligente do que ele já é, mais poderoso do que ele já é. Não tem potencial. Deus não pode ter crescimento. Deus não pode evoluir em nenhum aspecto, tá? Então, outra característica, imutabilidade. Deus não muda o seu ser. Perfeições, propósitos, promessas. Ele é a rocha de estabilidade absoluta. Salmo 92 diz: antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus, né? Sobre a eternidade. Agora, sobre essa imutabilidade, Malaquias 3,6 diz: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. E Tiago 1,17: o Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança. Deus é imutável. E o que essa imutabilidade diz? Que ele é imutável no quê? Ele é imutável no seu ser, perfeições, propósitos, promessas. Por isso ele é chamado na Bíblia de rocha. Ele é a rocha de estabilidade absoluta. Nele um homem construiu a sua casa sobre a rocha. E o outro construiu a sua casa sobre a areia. O que construiu a sua casa sobre a areia, o que aconteceu com a casa? Desabou. Por quê? Porque a areia não é o local adequado, porque a areia move, a areia muda, a areia ela sofre com as intempéries. Agora a rocha é firme. Então um homem construiu sua casa sobre a rocha e ficou, porque a rocha é estável, ela não muda, está lá, firme, fixa. E é sobre isso essa parábola é sobre isso, é sobre construir a sua vida em Cristo. Em Jesus, que é imutável, tá? E esses são os atributos incomunicáveis. Há outros atributos incomunicáveis de Deus. Há um aspecto, por exemplo, da santidade que só pertence a Deus. Ele não pode ser visto por olhos humanos. É aspectos de Deus que são incomunicáveis, que são somente de Deus. Sua triunidade é somente dele. Então, há aspectos que são somente de Deus. Agora, há aspectos que são aspectos comunicáveis. E o que são aspectos comunicáveis? Se incomunicáveis são que só pertencem a Deus e só Deus pode ter, aspectos comunicáveis são aspectos que são manifestos às criaturas. Ou seja, são qualidades de Deus, morais, operacionais, que encontram um reflexo relativo e limitado nos seres humanos, criados à sua imagem e semelhança. Ou seja, aspectos de Deus que podemos possuir, é óbvio que não de maneira ilimitada como Deus. Por isso que eu disse que há atributos de Deus que são
comunicados aos homens, mas são, de certo modo, incomunicáveis. Um deles é a santidade. Por quê? A santidade de Deus é diferente da santidade do homem, mas o homem tem um aspecto da santidade. É comunicado a ele de maneira limitada. Tá? A separação total de Deus em relação ao mal e a pureza moral e absoluta é o padrão de peso moral para a criação. Então o ser humano ele deveria se abster completamente de praticar o mal, odiar o mal, rejeitar o mal, sentir aversão ao mal, vomitar quando visse o mal. Ele deveria ter essa pureza moral absoluta, de não buscar nenhuma forma de mal. Mas só Deus possui esse padrão absoluto. Mas nós possuímos uma característica, ou parte dessa característica. Nós rejeitamos o mal. Não gostamos do mal, apesar de pecarmos contra Deus. Né? Mas a santidade, ela diz a respeito de como nós reagimos em relação ao mal. Então, quanto mais nós temos aversão ao mal, quanto mais nós temos aversão à impureza moral, quanto mais nós temos aversão a Deus, que é a representação, e é por isso que Deus é santo absoluto, porque o mal e o pecado são opostos a ele, são coisas que ele não pode ser, certo? Então é por isso que nós rejeitamos em certos graus o pecado, e isso é santidade. A santidade é estar mais próximo de Deus e separado daquilo que é anti-Deus. Isaías 6:3, Isaías capítulo 6, versículo 3, diz assim: os anjos, né, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Ou seja, a santidade de Deus foi comunicada a toda a terra. Em certo grau, toda a terra possui uma santidade moral. Tá? E 1 Pedro 1,16 diz: porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Ou seja, a santidade de Deus foi comunicada. Agora eu faço uma pergunta aqui, que é uma pergunta distintória. Ela é uma pergunta para a gente poder fazer uma reflexão, e uma distinção, uma separação. A santidade que existe, ela vem de quem? Ela vem de Deus. Os aspectos comunicados de Deus são de Deus e comunicados a nós. Pode existir alguém que pode ser santo sem Deus, não acredita em Deus, não vai na igreja, não gosta de Deus, não é cristão, não se relaciona com Deus de maneira nenhuma, mas é santo. Pode existir alguém assim? Não, não pode. Mas muitas vezes porque a gente confunde a questão moral, os aspectos morais, com definições de santidade. Né? Então, uma pessoa que é muito legal, ela é ateu, ela não acredita em Deus de maneira nenhuma, mas ela é uma pessoa legal, ela obedece às leis, trata as pessoas bem, paga os seus impostos, paga suas contas, paga suas dívidas, ela não fala mal de ninguém, respeita todo mundo, é uma pessoa legal, uma pessoa boa, não é? Mas isso indica que ela tem santidade? Não, porque a santidade de Deus, ela é comunicada por Deus com características de Deus. Uma pessoa, por exemplo, aí eu vou dar um exemplo aqui que é bem simples. Uma pessoa, por exemplo, que paga seus impostos, paga suas dívidas, ela te deve, ela vai lá e paga certinho suas dívidas. Ela não está fazendo isso para a glória de Deus. Ela não está fazendo isso porque ela ama Deus. Porque se ela ama Deus, ela tem que pagar suas dívidas. Por quê? Porque Deus ama quem paga suas dívidas. Se essa pessoa não fala mal dos outros, não fala mal de ninguém, mas ela não é cristã, ela não fala mal dos outros porque ela ama Deus. Porque se ela amasse Deus, ela não falaria também mal dos outros. Porque Deus é o Deus bendito. O que significa bendito? É exatamente isso, bendito. Ele bendiz, ele fala bem. É um Deus que se fala bem. Então, todas essas características que nós estamos falando morais,
elas só podem ser compartilhadas por Deus se as pessoas que estão fazendo por causa de Deus. Por causa de Deus. Outra característica de Deus, que é compartilhada ao ser humano é a justiça. O compromisso de Deus em governar de acordo com a sua própria lei reta, punindo o erro e retribuindo a integridade de forma perfeitamente equíname. Quer dizer, Salmo 11, 17. Porque o Senhor é justo, ele ama a justiça e os retos lhe contemplarão a face. Romanos 2,6. Ele retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Então a justiça é um atributo de quem? De Deus. E também é dado ao homem. E o que esse atributo quer dizer? Quer dizer que Deus tem um compromisso com o seu governo. Então o juiz que é ateu, que não acredita em Deus, que está lá julgando, tem juízes cristãos, mas estou falando de um que não é cristão. Ele julga com justiça, mas a justiça que ele julga é a justiça de Deus? Não, é a justiça do homem, né? Ele julga de acordo com a justiça do homem. E muitas leis humanas são leis não cristãs, não verdadeiras. Não são leis que estão de acordo com Deus. Então, a justiça de Deus é a justiça comunicada. Bondade e amor. Há tanta gente que é bondosa e trata os outros com amor, mas não é cristão. Não é cristão verdadeiro, não ama a Deus. Mas a bondade e o amor de Deus é o atributo comunicado, que é a disposição de Deus em autopreservar e abençoar as suas criaturas, agindo com benevolência real. E 1 João 4:8 é um versículo famosíssimo, que diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Isso. Mas é o amor de Deus. A pessoa que ama... Eu tenho um outro texto até, e eu vou citar outro. Ó. Salmo 145, 9. O Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias estão sobre todas as suas obras. Mas existe um texto que diz assim: amarás a Deus de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. E amarás ao próximo como a ti mesmo. Mas esse amor, amar ao próximo como a ti mesmo, foi separado. Pegaram esse texto, separaram em dois grandes mandamentos, né? Tudo bem, até aí tudo bem, que é os dois grandes mandamentos. Mas esses mandamentos não são separados. Eles são dois mandamentos, mas que trabalham juntos. Dois mandamentos que não podem ser separados. É impossível amar a Deus sem amar o próximo, né? Mas também é impossível amar o próximo sem amar Deus. Mas aí entra uma grande questão, por exemplo, como que uma pessoa que não acredita em Deus, não ama a Deus, Miguel? Como que existem pessoas que não amam a Deus, não são cristãs, são ateus, mas que fazem bem para o próximo, amam o próximo, tem família, ele ama a esposa ama ele ama os filhos, mas são ateus, não acreditam em Deus. Como que eles podem amar uns aos outros? Então, esse amor é um amor que existe no ser humano, mas que não é o amor comunicado por Deus. Porque o amor comunicado por Deus, ele funciona de que maneira? Unindo esses dois versículos. Se eu amo a Deus, por exemplo, eu amo a Deus. O que eu fiz com a minha família hoje? Eu trouxe elas para amar a Deus junto comigo, no culto, cultuar a Deus. Por quê? Porque eu amo a Deus. Eu quero que eles amem a Deus. E a minha maneira de amá-los, eu estou fazendo a eles aquilo que eu gostaria que eles fizessem comigo. Amando o próximo como eu amo a mim mesmo. Como eu me amo? Eu me amo amando a Deus, tendo amor por Deus. É a única maneira de ter amor próprio, é amar a Deus. E assim eu reflito esse amor que eu tenho a Deus aos meus próximos imediatos, que eram minha família, trazendo eles à casa de Deus para compartilhar comigo. Agora, se eu digo que amo eles, mas deixo eles em casa e falo, não, vocês não querem que vocês vão na igreja, só eu que vou.
Vocês podem ficar em casa, pode fazer o que vocês quiserem. Também nem ligo. Eu amo vocês demais. Sejam livres. Isso não é amar ao próximo. E nem muito menos amar a Deus. Se você ama a Deus, você deseja que as pessoas amem a Deus junto com você. São características comunicadas de Deus. Então, essa característica do amor de Deus, que é comunicado a nós, é unicamente o amor que faz com que você ame ao próximo amando a Deus. Então, você deseja ao seu próximo que ame a Deus, que vá ao culto, que ore, que cante, que se relacione com Deus, tenha um relacionamento com Ele, né? Que converse com Ele e tenha esse relacionamento com Ele, tá? Então é isso. Esses são atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. Atributos comunicáveis que só Deus possui e atributos incomunicáveis que são atributos que ele comunica com o homem. Tá tudo certinho? Ficou compreendido? Vamos orar então e encerrarmos essa aula de hoje. Vamos ficar de pé? Deus, nós somos gratos a Ti porque o Senhor nos concedeu que pudéssemos participar por mais essa aula, por mais esse momento, conhecendo ao Senhor, nosso Deus, Deus Santo, Deus maravilhoso, que revelou em Cristo Jesus os seus atributos e nos deu, Senhor, um amor e um coração para Te amar e amar ao próximo, e que podemos, Senhor, expressar realmente as características do Senhor, as características que o Senhor nos deu para expressar a Ti. E nós imploramos o Teu cuidado, o Teu conforto para mais esse dia, e abençoe, Senhor, o Teu culto em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos tomar um café? A gente vai voltar 10h10.